Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a doença esquistossomose. Essa produção audiovisual é o produto de uma atividade de biologia que foi desenvolvida e realizada pelos discentes Ellen Souto, Heloísa Chaves, Iago Souto, Maria Helena Nunes e Manuela Aguiar, que atualmente estão no segundo ano do curso técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara. Vamos ao vídeo. As esquistossomoses são originárias da África e da Ásia. Os ovos de xistossoma foram encontrados em vísceras de múmias egípcias cuja origem é de 1250 anos antes de Cristo, conforme a comprovação de Huffer, em 1910. Mas também existem relatos de ovos de xistossoma em cadáver de cerca de 2.000 anos na China. A urbanização e a ocupação de espaços de uma forma desordenada contribuiu para mudanças importantes no ambiente, o que favoreceu a poluição e o uso de recursos naturais. E, no fim, acabou contribuindo também para a proliferação de algumas doenças parasitárias, em especial doenças transmitidas por água e vetores. O agente etiológico da doença esquistossomose é o Schistosoma mansoi. Essa variedade é presente no Brasil. São plateumintos que pertencem à classe Trematoda do gênero Schistosoma. Estes vermes possuem um corpo fino de cor esbranquiçada. A fêmea, em seu estágio adulto, possui características mais alongadas e fica localizada em uma fenda no macho, denominada ginecóforo. A principal forma de infecção da esquistossomose acontece quando a pessoa portadora da doença elimina os ovos por meio das fezes. Estes ovos só podem eclodir em meio aquoso. Para sobreviver, eles utilizam geralmente um hospedeiro intermediário, caramujos ou caracóis. Eventualmente, um outro indivíduo entrará em contato por via de penetração ativa na pele. Por fim, a infecção de fato acontece. O ciclo da doença esquistossomose começa pelos ovos, que saem com as fezes e caem na água. Dos ovos se originam as larvas, que se chamam mirácidos. A larva penetra no caramujo e se reproduz, originando novas larvas, as chamadas cercárias. A cercária sai do caramujo, penetra na pele do ser humano, que é seu hospedeiro definitivo. Cai na corrente sanguínea e circula pelo pulmão até chegar no fígado e intestino, onde há amadurecimento da sua forma adulta. Os vermes adultos vivem nas veias do fígado e do intestino. Com o acasalamento dos vermes adultos, as fêmeas depositam ovos no intestino do ser humano, de modo que o ciclo se completa, quando o indivíduo defeca nessas regiões, fazendo com que o ciclo se repita novamente. Quando há uma exposição à água contaminada, os primeiros sinais da esquistossomose tendem a surgir em um período de 24 a 48 horas. Se a pele entrar em contato com as águas contaminadas, o parasita penetra na pele do indivíduo, penetrando especialmente nos membros inferiores. Resumindo, quando o indivíduo infectado defeca e os ovos estão presentes nas fezes, se houver contato presente com essas áreas de risco, com a presença do caramujo, o ovo perto da superfície de água libera uma larva que passa pelo hospedeiro intermediário, o chamado caramujo, e se desenvolve, sendo liberado novamente na água. Vamos falar sobre os sintomas. Em alguns casos, as pessoas não apresentam sintomas, mas quando apresentam podem ter dores locais, nas articulações, no abdômen ou nos músculos. Dores circunstanciais, durante a micção ou durante a relação sexual. No aparelho gastrointestinal, diarreia, inchaço, líquido no abdômen ou sangue nas fezes. No corpo, calafrios, fadiga, febre ou mal-estar. No trato urinário, micção frequente ou sangue na urina. No desenvolvimento, crescimento lento ou dificuldade de aprendizagem. E o mais comum, coceira, dor de cabeça, falta de apetite, infertilidade, irritação na pele, perda de peso, sangramento vaginal ou tosse. Profilaxia. Os cuidados que devemos ter para evitar infecção e disseminação da esquistossomose.
cuidados individuais e coletivos são importantes na prevenção da esquistossomose. Cada pessoa deve ter atenção redobrada ao entrar em contato com riachos, lagos e regiões mais propícias à presença do caramujo, o hospedeiro intermediário do parasita, e não defecar em locais públicos, especialmente nessas áreas de risco. Dentre as medidas coletivas, o saneamento básico adequado é fundamental nessa prevenção. E existem, infelizmente, no país, muitas áreas sem condições ideais de saneamento básico. Em áreas endêmicas, mais propícias ao desenvolvimento da doença, os profissionais da saúde devem requerer exames de fezes regulares à população, além de priorizarem medidas de controle e eliminação dos caramujos, hospedeiro intermediário do parasita. A mortalidade por esquistossomose ocorre principalmente na fase crônica da doença, em sua forma hepatoesplênica. Realizou-se um levantamento do número de óbitos de pessoas residentes no Brasil, cuja causa básica tenha sido a esquistossomose, no período entre 1980 a 2003. No total, foram registradas 14.463 óbitos por esquistossomose no Brasil. Em média, ocorreram 607 mortes por ano, com cifras extremas de 446 no ano de 1999 e 834 no ano de 1980. Houve redução de 62,9% do coeficiente de mortalidade por esquistossomose no período total estudado em 2003. Porém, tal redução não foi uniforme ao longo dos anos, como é apresentado no gráfico abaixo. No período de 1980 a 1986, houve redução de 25,7%. E no período de 1986 a 2003, houve redução de 50% dos óbitos. Os óbitos por esquistossomose são eventos raros em menores de 20 anos, com aproximadamente 1,28% no total conhecido. Já no grupo de 40 a 50 anos de idade, ocorreram 14,11% dos óbitos, fato que contribui para que o percentual acumulado para menores de 50 anos tenha alcançado 25,73%. A esquistossomose responde por 1,1% das mortes por doenças infecciosas no Brasil. Em 2010, foram 527 mortes causadas pela doença. Em todo o mundo, 200 milhões de pessoas devem estar infectadas de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, a taxa de mortalidade por esquistossomose é menor, comparada com os outros anos citados. A esquistossomose é uma parasitose de veiculação hídrica, uma doença de caráter endêmico associada à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico, encontrada em 59 países da África, Ásia e América do Sul. É considerada a segunda doença parasitária mais devastadora socioeconomicamente do mundo, atrás apenas da malária. No Brasil, em média, são mais 150 mil casos por ano, logo uma doença comum. Isso acontece por falta de saneamento básico adequado em localidades. Outros fatores, além do saneamento, atuam como condicionantes e contribuem para a ocorrência da esquistossomose. Entre esses, destacam-se o nível socioeconômico, ocupação, lazer, grau de educação e informação da população exposta ao risco da doença. Esses fatores se relacionam e favorecem a transmissão em maior ou menor intensidade, de acordo com a realidade local. O governo tem como obrigação investir em um programa de vigilância e controle da doença, ações educativas e de saneamento para modificações das condições domiciliares e ambientais favoráveis à transmissão para a população, disponibilizar médico para as pessoas infectadas e auxiliar no tratamento dessas pessoas. Assim, com esses cuidados, poderemos ter uma redução da esquistossomose no Brasil. Deixo a seguinte reflexão com essa citação. Isso é inaceitável para um país do porte do Brasil e com o nível de desenvolvimento que tem, disse a Agência Brasil, o relator especial do direito humano à água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas, ONU, Léo Heller, também pesquisador do Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas. Infelizmente, este vídeo acaba aqui. Nós do grupo esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre a esquistossomose, doença tão relevante para o país e para o mundo. Agradecemos a você por ser o nosso espectador. Muito obrigada!